Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre as demonstrações contábeis, parte 2. O que eu chamar de parte 2 é a continuação do que nós já vimos aqui com vocês relativamente a essas demonstrações. É importante e hoje a gente vai partir aí para informações fundamentais, dando continuidade, claro, aquilo que nós já falamos, sobretudo no momento anterior, em que nós estamos trabalhando aqui com vocês sobre essa fase, né, sobre a importância dessas demonstrações para a empresa. As demonstrações contábeis, elas são de fundamental importância, porque é através dela que nós temos as informações precisas das empresas. E, quando nós tratamos de demonstrações contábeis, nós estamos tratando exatamente do instrumento promovido, realizado pela contabilidade, em que a empresa passa aí a ter suas informações. Nós temos duas demonstrações contábeis bastante importantes, as principais, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial, ele se constitui como uma foto, é uma demonstração estática, é uma demonstração que apresenta o patrimônio da empresa em determinado momento. Já quando nós falamos em demonstração do resultado do exercício, nós estamos diante de outra demonstração que pega toda a receita da empresa e vai fazendo a sua dedução até chegar no lucro, né? Acha-se o custo dos produtos vendidos, e aí, por fim, nós temos o lucro ou prejuízo da empresa. Então, para entender um pouco mais, a gente precisa saber, ou mesmo lembrar, o que representa o resultado do período. O resultado do período é a diferença entre as despesas e as receitas em um determinado momento, determinado período, determinado ano. O resultado ele pode representar lucro, se as receitas forem maiores que as despesas, pode representar prejuízo, se as receitas forem menores que as despesas, e uma situação muito difícil de ocorrer, pode apresentar uma situação nula, quando as receitas forem exatamente iguais às despesas. Os lucros têm essa natureza de aumentar o patrimônio líquido, o lucro é uma conta patrimonial que aumenta o PL, já os prejuízos, né, que é uma conta de natureza devedora, e o PL é natureza credora, quando ele chega lá, ele diminui o patrimônio líquido. E vamos, então, aqui relembrar um pouco desse procedimento de débito e crédito. Nós já falamos lá atrás, quando fizemos a exposição da regra geral, né, para vocês, sobre o registro de aumentos e diminuições do patrimônio líquido. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação e dizer que nas contas de patrimônio líquido, os aumentos, quando ocorre aumento, são registrados por crédito. Aí nós estamos diante dos lucros, né? Quando são creditados, são aumentos nessas contas de patrimônio líquido. E as diminuições são registradas por débito. Então, os próprios prejuízos, né, se constituem como diminuição, são registrados por débito. Então, eu queria lembrar a vocês, é importante lembrar o que compõe, né? O que é que está composto o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto do capital da empresa, né? O capital social, o capital lá que foi subscrito pela sociedade, as reservas e os lucros ou os prejuízos. É isso que nós vimos quando estivemos estudando sobre o plano de contas. Bem, agora a gente vai fazer aqui um estudo mais aprofundado, vendo qual é o passo a passo, né, que é esse o nosso objetivo aqui, de se ter aí, no final, as demonstrações contábeis, né? Então, para se apurar de forma simplificada, a gente vai colocar uma simplificada bem resumida para que vocês possam entender, é importante a gente seguir um roteiro dos procedimentos contábeis que permitirá chegar a tal resultado. Esse roteiro aqui, ele vai ser constituído por 4 passos. O primeiro passo é o levantamento do balancete. O balancete é uma demonstração, na realidade, é um relatório contábil em que
todas as contas entram nele. Contas patrimoniais, ou seja, ativo, passivo, patrimônio líquido, e também as contas de resultado. Despesa, receita, custo, tudo está no balancete. Ele é também conhecido como balancete de verificação. Ele não é o balanço. O balanço é uma demonstração, como eu já falei para vocês, estática, né, que representa a foto da empresa. Essa é de forma estática. Lá no balanço, você não vai ver conta de resultado, não vai ver receita, nem vai ver despesa. Você já vai ver o próprio resultado. Lá vai ter uma conta de lucro ou de prejuízo. Então, esse levantamento do balancete é fundamental a partir dos saldos do livro Razão, que é o primeiro passo para se chegar ao resultado do período. É no balancete onde irão constar as contas de resultado, e não somente as contas de resultado, mas também as contas patrimoniais, ou seja, todas as contas, e essas contas de resultado, que vão estar lá com seus saldos, devem ser zeradas, né? Porque no balanço não entra conta de resultado, não entra receita nem despesa, só o resultado dela, só o lucro ou prejuízo. E essas contas vão ser zeradas em contrapartida, né, a uma conta que nós chamamos de resultado do exercício. E alguns autores chamam essa conta resultado do exercício carinhosamente de REX. Essa conta é usada no final do exercício para a gente zerar as receitas e as despesas. Por isso, ela é uma conta transitória. E no final também ela é zerada, porque o que ela ficar apresentando no final de saldo, eu vou jogar para lucro ou prejuízo e automaticamente vou zerar também essa conta transitória. Ok? Então, o primeiro passo, se eu perguntar na avaliação qual é o primeiro passo, é o levantamento do balancete. Segundo passo, aí eu vou encerrar as contas de resultado. Ao contrário do que é feito via de regra, porque nós conhecemos, já vimos, nesse momento que eu vou zerar as contas, devemos aqui creditar despesas. Opa, professor, nós não passamos o ano debitando as despesas? Sim, agora eu vou ter que zerá-las. Então, eu credito as despesas e debito as receitas que passaram o ano sendo creditadas. Em ambos os casos, qual vai ser a contrapartida? Vai ser a conta transitória, chamada conta do resultado, ou também chamada de REX. E aí, como é que vai ser esse lançamento, ou como é que vão ser esses lançamentos? Se eu quero encerrar a conta de despesa, eu debito o REX, ou resultado de exercício, e vou creditar a conta de despesa. Por quê? Porque exatamente eu passei o ano debitando, e agora eu preciso zerar, porque eu tenho que lançar esse valor lá para o meu lucro ou para o meu prejuízo, e vou jogar nessa conta transitória aí, chamada de resultado do exercício. Da mesma forma, eu vou zerar também a conta de receita. Então, a conta de receita que passou o ano todo sendo creditada, vocês lembram, né? Toda receita será creditada, toda despesa será debitada. Isso eu falei muito para vocês, sobretudo quando falei do mecanismo de débito e crédito, quando eu falei do plano de contas, mas agora é hora delas estarem sendo zeradas. E para zerar uma conta que passou o ano sendo creditada, agora eu vou ter que debitá-la. Então, eu debito a conta de receita e credito a conta resultado do exercício, pelo valor de cada receita. Bem, mas eu tenho ainda o terceiro passo. O terceiro passo, para a gente chegar nas nossas demonstrações, é levantar o saldo da conta transitória. Essa conta que nós falamos, né, o famoso REX, ou resultado do exercício. Essa conta resultado do exercício, ela só é movimentada quando no final do ano, né, da apuração do resultado do período. E após receber os saldos das contas de receitas e das contas de despesas que ficam lá, a conta resultado de exercício também ela vai ser zerada. E é importante a gente saber que se essa conta REX, né, ou resultado do exercício, ela deu saldo credor, é porque a empresa deu lucro. Então, se ela deu saldo credor, é que as receitas foram superiores. Se ela deu saldo devedor, é porque a empresa deu prejuízo, está negativo, deu prejuízo. Então, as receitas foram inferiores às despesas. E se o saldo dessa conta é muito difícil, é nulo, ou seja, zerar no final, é porque a situação foi nula. O que representa uma situação nula?
a quantidade de despesa é igual à receita durante o exercício. Isso é muito difícil de acontecer exatamente igual, né? Geralmente fica um pouquinho de prejuízo ou de lucro. Mas é importante a gente saber como é que fica esse saldo dessa conta resultado do exercício. Se ele, ao final de jogar todas as despesas e receitas para ele, se ele fica credor, é porque é sinal que deu lucro. Se fica devedor, é sinal que a empresa deu prejuízo, e se fica nulo, é sinal que a situação foi nula. Então, vamos até aqui. Vamos até o quarto passo, que é o último passo e o mais importante aqui para a gente zerar essas contas e deixar tudo beleza. Então, aqui, o quarto passo, aí eu vou transferir o saldo da conta transitória, né, resultado do exercício. Eu não falei que essa conta era transitória? Agora chegou o momento de zerar ela também. Eu utilizei essa conta para zerar as contas de receitas e as contas de custos e de despesas. Agora chegou o momento de eu zerar essas contas transitórias. Bem, se a empresa deu lucro, ela apresentou um saldo credor. Então, se ela apresentou um saldo credor, agora eu vou ter que debitar ela, não é verdade? Então, eu debito o resultado do exercício e credito lucros acumulados, porque eu vou jogar esses lucros lá para o meu balanço patrimonial. Porque no meu balanço patrimonial, conta de lucro entra, porque lucro é uma conta patrimonial, não é verdade? Se deu prejuízo, essa conta REX, ou conta resultado do exercício, ela teve um saldo devedor. Portanto, eu vou ter agora que zerar essa conta. Para zerar, eu credito ela, né, resultado do exercício, e debito a conta prejuízo. Então, esse é o funcionamento, esse é o mecanismo, esses são os passos. Claro que a gente vai entender melhor com números, que é a outra etapa, onde a gente vai, na próxima aula, ver junto com vocês um caso prático, um caso bem simples para que vocês possam entender. Um caso prático onde a gente apresenta um balancete, aí vamos fazer o zeramento das contas de despesas, o zeramento das contas de receitas, e aí vamos ter o nosso balanço patrimonial e a nossa DRE também apresentada aqui para vocês. Eu queria aqui agradecer a atenção de vocês que estiveram aqui conosco nesse momento, atentos a essa explicação, demonstrações contábeis. A gente está dividindo o assunto pela importância que ele tem, e o material de apoio que você já tem aí com vocês, ele já está com o material completo, inclusive com o caso prático. Então, uma missão para vocês, além da atividade que está disponível para vocês, é que vocês possam, então, já pegar o slide do material de apoio, tentar dar uma olhada no caso prático, porque aí, na próxima aula, a gente vai resolver o caso prático junto com vocês, tá bom? Repassar aí as informações sobre esse caso prático, que é o fechamento das demonstrações contábeis, sinceramente contas, e uma DRE e um balanço patrimonial. Eu queria agradecer a atenção de vocês, desejar aí uma boa noite, né? Quem está assistindo agora, aqueles que estão aí em outro momento também, nosso agradecimento por estar prestigiando nossa aula, e vamos aí, se tiver alguma dúvida, pode colocar no nosso mural, ok? Até a próxima oportunidade.